A ideia do movimento 90 Graus é tornar a cidade mais verde, aproveitando espaços vazios. Imagina se a paisagem ao redor do Minhocão fosse assim. Enquanto Mococa está no movimento, né, nossa região está no movimento para plantio de árvores, né, porque realmente está ficando cada vez mais calor, mais insuportável de ver. Em São Paulo, na capital, existe um outro movimento, que as árvores já foram todas cortadas, que é o movimento 90 Graus. Eu vou falar com o João Pedro, que é um dos responsáveis por esse projeto super bacana, tem saído em toda a mídia. O João Pedro dispensa apresentações, porque quem acompanha a tenda, ou quem acompanha os movimentos culturais de Mococa, sabe que ele já fez 2 exposições fotográficas, está sempre quase que um mocoquense, né, João Pedro? Sim, claro. Conta para mim, por que o movimento 90 Graus? O nome Movimento 90 Graus é pela percepção de que o São Paulo não tinha mais superfície para plantar árvores ou desenvolver a natureza. Quer dizer, tem, mas é uma outra briga, né? Então a gente identificou que, fazendo um ângulo de 90 graus, indo para as paredes, você tinha uma série de paredes que estavam à disposição para aplicar uma técnica, que é a técnica de jardins verticais, né? Essa técnica de vocês, eu tenho lido que é inusitada, mas não existem já prédios com plantio de plantas na vertical? Quando a gente fala em jardim vertical, é um gênero amplo. Existem várias técnicas de jardim vertical. Você pode considerar desde uma trepadeira, ou, né, uma planta que não precisa de nada, a princípio, como pendurar vasos, e aí você vai para técnicas um pouco mais avançadas, né? A gente importou uma técnica da França que ela tem aspectos tecnológicos um pouco mais desenvolvidos para uma escala urbana mesmo, para que ela vire um equipamento público, entendeu? Então a técnica de jardim vertical, que a gente usa, ela já é enfrentada como um equipamento público mesmo. Por que essa iniciativa foi feita de arquitetos como vocês? Geralmente são paisagistas, vocês são... Por que a arquitetura? A gente é um grupo, né? Eu sou arquiteto, mas tem o meu sócio que é paisagista. Mas a gente é arquiteto urbanista, né? Então, vivendo a cidade, lendo a cidade, estudando, a gente percebeu que essas paredes, que a gente chama de empena cega, o nome técnico é esse, que é essas paredes sem janelas, né? Tem que ser parede sem janelas. Não é que tem que ser, porque são essas paredes que estão aí à disposição e que não tem o que fazer com elas, né? São Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas São Paulo tem a Lei Cidade Limpa, né? Que proíbe qualquer propaganda. Então, antigamente, essas paredes tinham aquelas propagandas grandes, então, com a lei, essas paredes ficaram vazias e representam, além de uma poluição visual para a cidade, elas também representam um aumento da temperatura, por exemplo, porque o sol incide e ela fica quente, esquenta a cidade. Então, a percepção do urbanista de andar pela cidade, ver a presença que essas paredes têm na cidade e a relevância na paisagem da cidade, essa reflexão que nos levou, combinado com a técnica de jardim vertical, que nos levou a juntar as duas coisas e falar, bom, a gente tem essa técnica, a gente tem esse espaço, esse lugar na cidade que ainda não é aproveitado. Então vamos juntar as duas coisas e criar um movimento, né? E por que vocês escolheram o Minhocão? O Minhocão é um símbolo, né? Ele é um símbolo primeiro de um modelo de desenvolvimento da cidade que a gente acredita que já está ultrapassado, que é a cidade feita para os carros, que não liga para o pedestre, né? E que foi feita de forma bem ditatorial, né, na época. Então, isso é um símbolo na cidade, uma cicatriz que São Paulo tem, que desvalorizou toda a área. Então, a gente quer... Quer fazer uma plástica nessa cicatriz? A gente... digamos que sim, mas é um símbolo de o que a gente quer acabar, entendeu? Que a gente quer acabar com essa cidade que não aceita as pessoas na rua, então a gente quer trazer as pessoas para a rua de volta. A gente quer uma cidade em que a vivência seja mais coletiva, menos imposta pelo poder público. Então, o Minhocão é um símbolo de tudo aquilo que a gente quer lutar contra, enfim. Você quer fazer um corredor verde ali com o trabalho de vocês? Essa é uma visão que a gente tem. A gente acredita que, aplicando essa técnica nesses paredões em sequência, em grande escala, a gente consegue criar corredores verdes. E o Minhocão ele tem uma situação que é sensacional nesse sentido, porque ele tem muita empena, ele tem umas 140 empenas cegas lá, e a gente começou fazendo uma por enquanto, e a gente está negociando com patrocinadores para continuar. Por falar em negociar, é caro esse trabalho?
O custo relativo a gente acredita que seja baixo, porque a gente lida com um lugar, um problema que não tem como ser resolvido de outra forma, quer dizer, essas paredes você não tem mais o que fazer com elas. A gente lida com problemas de escala metropolitana, que para ser enfrentado você precisa de coisas efetivas. E a gente, por outro lado, quem paga isso são as empresas. E o retorno de mídia que as empresas têm é muito, muito mais alto do que o investimento. Então, o custo relativo ele não é alto, ele é baixo. Quem está patrocinando vocês atualmente? Essa primeira empena que a gente fez, o primeiro jardim nessa empena cega, foi a Absolute, que é uma empresa de vodka, né, uma marca de vodka. É uma delícia, aliás, fazendo um hiato. Não, peraí, mas por que a Absolute se interessou por esse tipo de trabalho? Bacana isso, né? Isso é interessante. A gente nunca esperava que a Absolute fosse se interessar. No fim, a gente tinha uma agência de publicidade que procurou a gente, interessado no projeto, e eles trouxeram a Absolute como cliente no sentido de uma campanha que eles têm de transformar. Eles têm um slogan, né? Transform Today, transforme hoje. Então, eles acreditaram que o Jardim Vertical era um bom símbolo de como transformar a cidade de forma imediata, entendeu? Então não era necessariamente ligado ao meio ambiente ou coisas do tipo. É ligado a uma postura do cidadão de querer transformar a sua cidade, entendeu? Não ficar de passagem, realmente marcar. Agora, eu queria falar dos benefícios. Refresca realmente quem mora no prédio? Refresca. Eu estou para perguntar para o prédio que a gente fez agora se eles sentiram diferença. Mas com certeza sentiram, porque você tem um colchão ali de plantas e a estrutura e um colchão de ar e que não passa calor para o edifício. E, por outro lado, também não reflete para a cidade, porque as plantas absorvem esse calor. Outra coisa que me perguntaram, tem problema de umidade? Como que vocês resolvem isso? E como que vocês resolvem o problema para deixar as plantas realmente bem tratadas? Isso é parte da tecnologia que a gente desenvolveu. Então, a gente usa como base do jardim uma chapa de material de plástico reciclado que é impermeável. Então, ele fica distante da parede, né? Então, você permite que haja uma ventilação entre o jardim e a parede e impede que a água vá para a parede. Então, essa base ela sustenta as plantas, né? É um feltro sintético, não é orgânico, para não apodrecer, não atrair bichos, nada disso. E sobre essa estrutura vão as plantas e sistemas automatizados de irrigação. A gente está começando a usar 2 sistemas, que é um para gotejamento, que é para irrigação no dia a dia, que tem um computador que é programado, e um outro que fica em estado de espera, se a gente precisar pulverizar algum tipo de produto para combater praga ou para fertilizar o jardim, a gente tem os fertilizantes orgânicos. Quer dizer que requer uma manutenção também. Mas é muito automatizada essa manutenção. A gente tem essa fertilização que é feita no começo de 15 dias ou um mês, mas isso é um procedimento bem simples que a gente faz. Mas subir lá mesmo, mexer nas plantas, a gente não precisa. Né? Agora, João Pedro, a mídia parece que gostou dessa ideia, abraçou. E o público, assim, e a comunidade? Tem gente procurando vocês? Sim, é fundamental a comunidade para o nosso caso, porque a gente, por um lado, depende dos patrocinadores, mas, por outro, a gente precisa que os condomínios autorizem a gente a usar as empenas, né? Então, a gente não paga nada para eles também não pagam nada para a gente. Não tem contraindicação, só favorece. Justamente, eles estão favorecendo o prédio e favorecendo o entorno. Então, a comunidade tem nos procurado muito, a gente tem feito uma campanha no Minhocão e a gente já tem lá uns 4 ou 5 prédios que já vieram atrás da gente, querendo instalar o Jardim Vertical, e aí tem um processo de visitas técnicas para verificar a possibilidade e tal, e daí partir para a busca de patrocínio, né? Bacana. Você que convive em Mococa, assim, já esteve lá várias vezes, que intervenção vocês fariam na cidade? Que é uma cidade quente, quase que todo mundo arrancou a árvore, né? Nem tão culpa do poder público, porque o pessoal realmente fala que a árvore suja a calçada. Assim, vocês fariam uma intervenção nesse momento de que forma? Olha, como o Jardim Vertical eu não faria em Mococa, tanto porque não tem muito em Pena Cega, e quanto porque você tem ainda outros modos muito mais baratos e agradáveis de fazer isso. Por exemplo, é você usar o que já tem, que é os rios, por exemplo. Né? Em Mococa tem aquele ribeirão canalizado,
E hoje no mundo é uma tendência você descanalizar Ribeirão, renaturalizar, chama esse processo. Então você cria ilhas de umidade e biodiversidade que beneficiam toda a cidade. Se você faz isso em todos os córregos da cidade, criando corredores verdes com esses córregos, isso gera um bem-estar ambiental que é muito maior do que um jardim vertical. E resolveria, inclusive, o problema de inundação? Sim, porque você cria áreas permeáveis na margem, né? Então, por um lado, a água que escorre, você consegue permitir que elas entrem no solo, e a água que corre no Ribeirão também entra no solo. Então você começa a combater uma série de prejuízos da cidade, simplesmente deixando que a natureza siga o melhor jeito dela, o jeito natural, né? Gente, que dica, pensar que o Mococa até hoje paga essa dívida, que chama Projeto Cura. Gente, olha aí, ficou uma dica que nunca, eu tenho certeza que pouca gente pensou, descanalizar o Ribeirão. Tá vendo? Essa coisa vocês também vão estender para outras partes do país, ou por enquanto vocês estão focalizando aqui em São Paulo? Não, por enquanto é em São Paulo, até porque a gente tem uns 2 anos de atividade, ainda é novo. Mas a gente, esse ano, já tem começado conversas com outras capitais, né? Principalmente o Rio de Janeiro, que também tem uma condição urbana parecida, com Belo Horizonte e com Curitiba, principalmente. E tem que ser logo, né? O pessoal tá animado por causa da Copa, né? Da Olimpíada. Será que dá tempo? Não sei, eu acho que não. Pra gente dá, mas aí, enfim, depende de muita articulação, né? Tá bom, Transform Today mesmo. Parabéns, adorei. E eu sigo assim, sempre na proa. Sinto que a cidade me abençoa. E eu vou me banhando nas águas do Rio Pardo, bebendo as águas do Canoa.